Vamos falar de legalização de uma forma bem global? Tudo que está envolvido nessa história? Eu sou a Ju Gonçalves, responsável técnica da Legalizar. Nós somos uma empresa especialista em regularização de obras e imóveis e todos os assuntos que ficam aí no meio dessa história. Eu costumo dizer que existem várias esferas que ficam no entorno da questão da regularidade de uma construção. Uma delas é a questão da titularidade. Você sabia que você pode não ser dono do seu próprio imóvel? Isso acontece quando você não faz a averbação da sua escritura na matrícula. Pode acontecer de você tirar um RGI e ele está no nome do antigo dono. Se tiver no nome, então, de um parente que faleceu, da pessoa que vendeu para o seu tio ou de qualquer outra pessoa, significa que esse imóvel não é seu e você está no risco. É a boa e velha frase de dono é quem registra. Existe uma segunda questão relacionada aos impostos. Se você paga o seu IPTU em dia e a metragem está adequada de acordo com o imóvel, parabéns, você não está fazendo nada além do seu dever cívico de pagar o imposto. Isso não significa que o seu imóvel está regularizado, porque existe um conceito que diz que imposto não tem cheiro. Isso significa que não importa se a atividade exercida é regularizada ou não, o imposto é sempre devido. É muito comum que a gente veja um imóvel que está pagando os impostos corretamente, mas quando a gente vai verificar, a casa não possui habite-se, o apartamento fez acréscimo e não regularizou, ou tem algum tipo de intervenção que deveria ter sido regularizada e não foi. É importante que você verifique isso adequadamente. Ainda na esfera dos tributos, a gente tem mais algumas questões. Uma delas é o famoso INSS de obra. Até alguns anos atrás, os cartórios, quando você fazia a averbação, te cobravam que você comprovasse que pagou todos os impostos dos operários da obra. Em 2013, entrou uma normativa dizendo que os cartórios não tinham mais autorização para solicitar essa comprovação. O que acabou acontecendo foi que a maioria das pessoas esqueceram que esse imposto era devido e a situação ficou irregular. Até que em 2020 saiu uma nova normativa demandando que para cada licença de obras emitida, a prefeitura fizesse uma notificação junto à Receita Federal. E por isso muitas pessoas estão recebendo uma cartinha ameaçadora. E realmente é ameaçadora, porque você não pagar o INSS de obra pode incorrer em crime de evasão fiscal. É muito sério. Então, além disso, você tem que regularizar o ISS também, o imposto municipal referente à execução da obra. Esse imposto normalmente é pago quando você conclui um processo de regularização. São vários impostos que circundam esse assunto de regularização, né? Como se não bastassem esses assuntos, ainda tem mais uma figura que pode sim se meter na sua obra, é o síndico. Eu sei, a maioria das pessoas não gostam dessa figura, principalmente quando ele quer se meter dentro da obra do seu imóvel. Mas desde 2015, com a NBR 16280, o síndico possui a prerrogativa, sim, de solicitar toda a documentação que ele entender necessária para garantir a segurança do coletivo. Isso normalmente implica em, no mínimo, o documento de responsabilidade técnica, RRT ou ART, dependendo se for arquiteto ou engenheiro. Mas, além disso, em algumas situações, ele pode pedir cronograma de obra, projeto técnico, em algumas situações, inclusive, a revisão do manual do prédio, aquele feito lá na época do habite-se. Então, é um cuidado que se deve tomar. E a maioria das obras que se fazem dentro de apartamentos precisam de algum documento para ser enviado para o síndico. E a quarta esfera é a questão relacionada à prefeitura. As prefeituras, elas são responsáveis pelo ordenamento urbano. Onde a prefeitura não entra, não tem ordem urbana, veja o exemplo das favelas. Quando você tem o documento certinho do seu imóvel, a prefeitura já tem um plano, que normalmente é constatado no plano diretor do município, determinando como esse município vai crescer. Quais são as áreas que precisam de mais investimento, quais são as áreas que precisam de prédios mais altos e as áreas que precisam entrar em algum tipo de controle. Então, eles determinam diversos parâmetros que precisam ser seguidos por quem está construindo, como, por exemplo, taxa de ocupação, número de pavimentos. Hoje em dia, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem inclusive uma taxa de permeabilidade. Isso significa que um percentual do terreno, inclusive, precisa ser mantido como grama.
exatamente para ajudar na questão das enchentes e o escoamento de água de chuva. Então, se você tem um imóvel, se você pretende ter um imóvel, se você mora numa casa, você precisa conhecer um pouco mais desse assunto. Por isso, segue a gente, que a gente vai estar sempre trazendo boas informações de uma forma que você consiga entender.